responsabilizarmos por essa carreira que a gente abraça. Eu posso ficar quietinha lá no consultório e não pensar nada sobre a graduação dos outros, mas é a minha profissão. Aí quando alguém se forma e não pensou coisas, e não se trabalhou, e dá mancadas no seu trabalho como psicólogo, eu passo a criticar ele. Falei, olha lá, ele fez besteira. Mas isso acaba tomando um vulto porque muito maior. É a profissão do psicólogo. Cada um já tem seus problemas. Às vezes tem gente que fala assim, mas o psicólogo é uma pessoa que tem tanto problema, eu vejo fazendo isso e aquilo, eu que não vou me entregar, não vou entregar minha vida para uma pessoa assim, assada, para poder falar ou cuidar. Então, e é um pouco isso, né? Assim, o quanto a gente é participante ativo disso se a gente não cuida da nossa carreira. Porque eu estou também trazendo um outro aspecto que eu acho importante, é a gente se responsabilizar pela nossa carreira. A gente está numa época em que a gente joga pedra no telhado dos outros fácil, né? Fez errado, pensa errado, mas botar o sapato do outro a gente não bota não. E nos responsabilizarmos por essa construção em conjunto. A minha ideia é um pouco nesse sentido, por isso que eu coloquei ali esse objetivo. Bom, eu achei legal esse trecho desse artigo, e aí vou ler para vocês, né? Pensando na escolha do direcionamento da carreira. O processo de direcionamento da carreira está presente em sentidos pessoais e particulares da escolha inicial do curso superior. Quando eu escolho lá o que eu vou fazer de graduação, são minhas escolhas pessoais, baseado nos percursos que eu caminhei até então. A valorização da futura carreira se desloca através de diferentes referenciais, das vivências no contexto universitário e familiar. Ao longo do processo de cursar a graduação, eu saio só da minha ideia inicial, me relaciono com o contexto universitário, com as minhas questões familiares, com o meu mundo fora, né? E daquilo que dizem para os formandos sobre a profissão. A minha ideia do que é ser psicólogo vai se fomentando nessas diversas direções, né? Ao final, passa-se por um discurso do sujeito que se apropria e ressignifica suas decisões. A ideia é que a gente saia da graduação, vontade, né? Que a gente ressignifique as nossas decisões, as nossas escolhas, os caminhos que a gente percorreu. E aí eu estou falando de novo de um graduando participativo. Eu estou falando, e aí eu não quero ficar restrita ao graduando, porque muitas vezes quando a gente está lá na ponta, quando a gente entra na vida profissional, muitas vezes a gente segue uma trajetória e tem momentos que você fala assim, é isso mesmo que eu quero fazer? Né? Muito comumente as pessoas, eu entrei, fiz faculdade, e aí então o estágio que tinha era em RH, e aí eu entrei na empresa que tinha e que era remunerado, né? Porque os outros não são. E aí muitas vezes a gente precisa da remuneração do estágio para poder pagar as contas. Né? Aí eu vou para o mercado de trabalho, faço estágio, me formo, sigo no RH e de repente eu paro para pensar, isso é um relato que eu ouço muito, não é isso que eu quero fazer. Né? Eu escolhi isso, eu estou trabalhando 2, 3 anos, quero fazer uma outra coisa, mas eu quero fazer que outra coisa? Como é que eu estou escolhendo o que eu quero fazer? Porque às vezes eu vejo as pessoas pulando de interesses. Não, vou fazer um concurso. Fazer um concurso para trabalhar no serviço público de saúde, aí faz o concurso, estuda pra caramba, passa, chega lá no SUS, dá conta não. Porque é aquilo mesmo. Ele se relacionou com o que ele está escolhendo para a carreira dele, parou para pensar. Um dia eu estava conversando sobre isso com um aluno, que ele está atendendo um jovem, e esse jovem tem feito vários concursos. E uma das coisas que eu perguntei para ele assim, você está trabalhando com esse cara? A vaga que ele está ralando muito, estudando muito para uma vaga, assim, ele sabe o que ele vai fazer lá no dia a dia? O que é que tem que fazer? Ele parou para ver o que ele tem que fazer? E muitas vezes é o que eu vejo alguns colegas psicólogos, mesmo já formados. O que eu vou fazer? Não sei. Estou criticando RH, nunca fui lá para ver. Estou criticando o trabalho do psicólogo jurídico, eu fui lá para ver? Não fui. O ponto que eu quero trazer é assim,
eu preciso estar atento ao processo de escolha, porque escolher faz parte desse processo. E muitas vezes a gente está correndo tanto que a gente não para para prestar atenção nisso. Né? Para seguir, que acho que tem a ver, acho que com o próximo slide, se eu não estou enganada, né? Que tem a ver com essa ideia de quem é esse projeto de carreira que eu estou. Quem é que inventou que esse caminho é legal? Aí eu vou pegar o que você falou, psicologia jurídica, psicologia hospitalar, psicologia clínica. Assim, quem que falou que esse é o caminho certo? Né? Aí um outro pedaço de um artigo que eu coloquei é assim, na universidade, a dimensão da formação profissional configura-se em um projeto. Conforme Dias e Soares, em quase todas as circunstâncias vividas, precisamos de um projeto. Uma antecipação da ação ou uma projeção de si no futuro. Esse projeto de futuro profissional pode se concretizar a partir de estratégias de enfrentamento do medo do mercado de trabalho. E aí tem um pouco a ver com o que a gente estava falando, assim, eu vou trabalhar em psicologia hospitalar, não porque eu gosto, não porque eu sei o que é, mas tem um concurso que paga o salário em dia, e aí eu sou funcionário. Eu não sou autônomo como na psicologia clínica. Eu vou fazer vou trabalhar com RH porque tem um salário. Porque, aí é uma frase que eu ouço muito, psicologia clínica não dá dinheiro, então eu não posso tentar isso. Eu faço um projeto não pela minha escolha, não pelo meu conhecimento em relação àquela área, mas por um medo do mercado de trabalho. E aí é interessante porque muitas vezes, diante desse medo, o que eu vejo é uma negação. Ao invés das pessoas buscarem informação, elas fazem um movimento de não vou nem pesquisar, não vou nem olhar. Não sei se vocês esbarram com isso. Mas, inclusive eu tive uma matéria, eu sei que uma professora, eu sei que passando, ela falou assim, acho que era muito mais que 60% dos psicólogos não trabalham com psicologia. Então, assim, você fica. Das pessoas que graduam, né? É verdade. Assim. A quem a gente está servindo? Como é que a gente está servindo e se capacitando para fazer o quê com isso? Para que fazer uma graduação de 5 anos? São coisas para a gente pensar, né? Assim, o que eu estou fazendo com esse investimento todo? E se o meu investimento muda quando eu estou pensando no que eu vou fazer na ponta final. Fico pensando assim, se eu, Márcia, eu não tive, não me lembro, pode ser que eu tenha tido e eu não me lembro, mas eu não tive matéria de psicologia hospitalar. Eu não gostaria de trabalhar em um hospital. Acho que eu faria essa matéria sem a menor boa vontade. O professor teria que ser muito animado. Eu me lembro que eu fiz uma matéria de psicologia escolar. E eu não tinha muita vontade de trabalhar com psicologia escolar. Eu cumpria o dever. Mas a professora foi bem hábil em termos de levantar questões que me faziam pensar de alguma forma naquele caminho, nem que fosse na minha trajetória escolar. Então, de alguma maneira, eu saí daquela cadeira com interesse, pensando em algumas coisas. Não para eu trabalhar nisso, mas eu me envolvi. E o quanto eu acho que a gente precisa, principalmente nas universidades particulares, os professores precisam ser mico de circo em alguns momentos, para que eles consigam ajudar os alunos a costurar tudo isso. Porque é um ensino muito compartimentalizado, né? A pessoa vai dar aquela matéria e vai embora e não sabe nem o que está acontecendo no resto do mundo. Então, é muito trabalhoso esse movimento. Então, enfim, é isso que eu queria sublinhar. Assim, como é que é esse projeto? É um projeto para enfrentar o quê? Falando um pouquinho assim, me formei, né? Na hora que eu me formo, é o momento da convergência entre o sistema educativo e o sistema produtivo. Eu estou me qualificando para fazer o quê? Agora eu tenho que produzir. Mas nem sempre, ao longo da graduação, isso é trabalhado. A gente consegue trabalhar isso. E que mercado é esse? E muitas vezes essa produção está ligada à produção e ao equilíbrio econômico só. E nem sempre se traz à luz
a importância da satisfação pessoal da carreira. Isso não é privilégio da psicologia, gente. Cada vez mais as pessoas que estão trabalhando com orientação profissional e psicologia estão esbarrando com isso nas diversas áreas do conhecimento. Eu estou focando a psicologia porque é a minha prática. Eu só acho que a gente, como psicólogos, numa graduação de psicologia, a gente devia se ocupar mais disso. Porque é a nossa área também, né? Vamos lá, vou ter aqui. As escolhas direcionam a carreira e se no começo vivenciaram a insegurança e o desconhecimento sobre o curso, no final da graduação revivem tais sentimentos quanto à escolha, a profissão escolhida. E aí é interessante de sublinhar que muitas vezes se escolhe psicologia sem saber muito bem o que a gente está escolhendo. Tem esse artigo da Dia Soares, né? Elas falam disso, assim. O que faz alguém escolher psicologia? E aí tem uma porcentagem altíssima para ajudar as pessoas. Né? Uma outra porcentagem grande, porque eu me dou super bem com gente, então eu vou ser um facilitador do contato alheio. E aí, de alguma forma, a gente acaba sem uma noção de para que eu estou escolhendo isso. O que é isso que eu estou escolhendo? A gente cai no mesmo lugar. Entre dúvidas, inseguranças e indecisões, a escolha da inserção profissional desenha uma direção específica na transição em que optar por qualquer curso revela a precariedade de informação existente também no momento do ingresso. E aí, de novo, a gente esbarra com a falta de informação, que é o que eu estava trazendo aqui. Onde é que eu busco essas informações? Quando você falou da tua vontade da psicologia jurídica, você falou um pouquinho e eu acho que você fez uma cadeira de psicologia jurídica, isso ainda não? Ainda não fez. Não, ainda vai fazer. E aí tem na sua grade psicologia jurídica? Não, tem só no 8º período. Então. E aí é curioso, assim, você está com vontade agora, mas você está no 5º. Na verdade, eu entrei na faculdade querendo já. Mas você só vai esbarrar com isso no 8º. Tá. E aí eu acho interessante pensar um pouco assim, que outras formas eu posso ter de obter essas informações que eu tenho necessidade para além da minha grade? Como é que eu tenho buscado esse tipo de informação? Né? Se eu busco o meu coordenador de psicologia, se eu checo a possibilidade de assistir como ouvinte essa matéria antes, se eu busco estágios de psicologia jurídica em outros lugares, projetos de pesquisa. Leila Torraca é uma referência nesse tema, e aí se eu pudesse sugerir para você, acho que vale a pena procurar artigos, apresentações de congresso. Tem uma professora que dá aula aqui no Instituto, a Cristine, que é casada com o Gessé, e eles estão ligados a esse projeto da UERJ de alguma forma, e eles desenvolvem bastante coisas por lá. Vale a pena buscar informações para além dessa espera na graduação. Né? Isso que vocês estão fazendo hoje, de vir assistir uma palestra, de buscar outros colegas, é uma ferramenta importante. Não vai ser no 10º período, quando terminar todas as matérias, que vai estar ok. Sabe? Não vai ser nesse momento que vocês vão ter visto todo o panorama só em sala de aula. Muito da nossa graduação é feita do nosso suor e lágrimas, do nosso caminho, né? Nosso percurso mesmo. E aí, assim, o que esse texto tá ali, vai trazendo um pouco, é que esses momentos de transição, esses momentos de escolha, eles são grandes oportunidades para a gente fazer a virada. Para que eu, então, possa fazer a realização do meu sonho, da minha disponibilidade, das minhas possibilidades. Eu posso correr atrás disso. O momento de frio na barriga pode ser útil. Né? O momento... Entrei na faculdade, e agora? Me formei, e agora? E eu penso a graduação como uma abertura de leque, e eu penso que a nossa profissão exige que a gente se mantenha abrindo e não fechando. Eu não posso me pensar uma psicóloga onde eu sou gestalt terapeuta, então fulana é TCC, eu não vou conversar com ela não, porque eu só vou conversar com os meus pares que são gestalt terapeutas. Não posso pensar isso. Né? E não sei se vocês já estão vivendo isso na graduação, que é um movimento que eu acho muito tolo, mas a gente vive,
né? Que é essa coisa de, no momento em que a gente escolhe as áreas, a gente entra na faculdade, todo mundo conversa com todo mundo, né? Tudo funcionando bem. Daqui a pouco as pessoas vão elencando as suas abordagens de preferência, aí viram times. E não, esse time aqui pensa como eu, legal aqui, aquele lá, e não pensa, gosta de psicanálise, então não vai dar para conversar com ele. E eu penso que é um desperdício, né? Na universidade de psicologia, que trata das relações humanas, a gente desperdiça a oportunidade de conversar e de trocar com colegas que também querem se capacitar para lidar com o humano e que pensam diferente de mim. Olha que desperdício. Vocês já vivem esses grupinhos em sala de aula? Hoje, eu percebo que na faculdade, hoje, a gente tem alguma dificuldade porque não é mais uma turma que vai seguir. Então, você pega as matérias em grades diferentes, cada um escolhe lá o que vai fazer, então você deixa de ter um vínculo que vai do começo ao fim. Por exemplo, quando eu fiz farmácia, eu comecei com a turma e fui até o final, mesmo assim, poucas eram as matérias que não tinha. Mas, tipo assim, a gente formou aquele montão de gente. Aí, quando é agora, não. Você não tem vínculo quase, assim, um ou outro que é do seu contato mais próximo, que você pega uma matéria todo semestre. Vocês vivem isso também, vocês dois? São muito Eu só? tenho um grupo de amigas, mas mesmo assim, tipo, é desfocada. Eu tenho que mandar mensagem pra se encontrar no pátio. Porque tá cada um numa sala. Isso é muito ruim, não cria esse Mas lado. dentro da sala mesmo, tudo bem, vocês estão em matérias com pessoas que não são os mesmos amigos. Mas vocês veem um respeito entre os pares numa discussão de sala de aula. Digamos que, sei lá, você tem uma visão teórica, você tem outra. Vocês veem um respeito ou vocês veem uma coisa assim? É porque são poucos professores que promovem esse diálogo, né, essa abertura. Normalmente eles só expõem aulas positivas. Exatamente. E eu percebo. É muito diferente a universidade pública da universidade particular. E Sei. eu percebo. Você acha que faz diferença, Bia? Não, eu acho assim, por exemplo, essa coisa da discussão, e é muito mesmo, porque eu fiz farmácia numa faculdade pública. E hoje você percebe a diferença. Quer dizer, há 20 e tantos anos atrás, 20. Eu estou com 55, há uns 30 e tantos. Há uns tempos atrás. Era diferente. 40, 30 e tantos. Então eu vou aproveitar essa tua fala para a gente aproveitar, se eu puder, propagar coisas, esse é o meu objetivo. Aproveitem, vocês estão em sala de aula ainda. Pensem e dialoguem sobre isso. Se a gente não começa a questionar, a gente continua sentado recebendo. Eu me propus a dar uma aula interativa. E eu tinha um bloco de alunos que queria mexer só no celular e no tablet. Eu tinha um bloco de alunos totalmente alheios à proposta que eu estava trazendo. Fiquei muito mal impressionada. E por isso trago essa dimensão, talvez tenha sido a partir dessa experiência, que tenha ficado muito forte para mim, levantar para os alunos a responsabilidade deles pela sua graduação. Se você entra em sala de aula e você tem do lado de lá a galera que não colabora, eu não vou propor uma atividade. Estou cansado, estou correndo de uma sala para outra, não me cobram, eu sigo até aqui. É uma rua de mão dupla. Não é responsabilidade nem de um só, nem do outro. Mas se eu estou pagando, pensando nessa dimensão, se eu estou numa universidade pública querendo me capacitar para trabalhar, como eu estou cobrando o meu trabalho? Para mim é uma loucura quando alguém diz para mim que contabilizou lá, tem, sei lá, 15 aulas no semestre, eu tenho que assistir tantas, só posso faltar 5. E ela está contando as faltas. Caraca, o que essa pessoa que está fazendo, ela não está brincando na escola. Ela escolheu fazer a graduação. Se ela está pagando uma graduação e ela está me contando o número de faltas que ela pode ter de um tema
que faz parte dessa formação profissional, se ela acha que esse tema não está bom, o que ela já fez para questionar essa carreira, essa graduação? Eu estou trazendo isso, assim, trazendo para a gente também. Né? Assim, como é que eu estou questionando? Pode ser que o meu questionamento não se transforme em mudança amanhã. E aí eu volto para o mesmo lugar. Está fazendo besteira lá, mas eu não estou vendo. Está tudo bem. Porque dá trabalho mexer com isso. Mexer com o currículo, mexer com a formação. Não é simples. Mudança de currículo. E mudança de proposta pedagógica. Porque é muito interessante, porque eu quero seguir uma linha aqui e vou seguir direto nessa linha. Muitas vezes, quando eu chego aqui na formação, que a gente propõe algum tipo de aula mais interativa, o povo não quer. Não todos, não estou generalizando, mas não quer não. Quer passar o celular, passar o tablet. Me diz aí, Márcia. Aí quando vai atender, porque aqui é psicologia clínica, não estou seguro, não estou preparado, mas eu estou interagindo em sala de aula para lidar com isso. Na verdade, quando eu botei ali, eu não me apresentei no início porque de alguma forma eu queria que fizesse parte do que a gente está trocando, a minha trajetória. Minha trajetória foi bem diferente da maioria das pessoas. Começa que eu fiz universidade, metade do meu curso na universidade particular, metade na universidade pública. E eu tive greve na universidade particular e não tive greve na universidade pública. Já começa bagunçando assim. Né? Eu vivi na carne essa coisa dos times nas turmas que eu perguntei para vocês. Porque na UERJ, como eu queria me formar em 5 anos, eu fiz não sei quantas matérias ao mesmo tempo. Então eu passava por várias turmas. E tinha os times. Era interessante, porque se eu fazia uma matéria do primeiro período de uma turma, todo mundo se falava. Eu entrava numa turma lá do 4º período para fazer matéria, o povo já tinha uns grupinhos. E na UERJ tinha esse misto de turmas seriadas e de misturas como eu era uma pessoa misturada. Eu parei na psicologia por acaso, a minha escolha não foi uma escolha apaixonada, porque eu vou ajudar os outros, não foi nada disso. Eu rolei lá o papel, tinha um caderninho na época do Sérgio Granrio com as profissões, e eu só dizia, essa não, essa não, essa não, aí psicologia pode ser, essa não, só tinha ficado como pode ser a psicologia, e eu fui lá e fiz a faculdade fiz o vestibular, e fui por aí. Cheguei na Santa Úrsula e peguei uma greve de 3 meses, então eu entendo bem a galera que está entrando na graduação e vive esse sofrimento. Já aconteceram muitas mudanças na Santa Úrsula naquele momento, e aí eu fiz vestibular novamente e fui para a UERJ. Já cheguei na UERJ no momento em que se começa a pensar os estágios. Lá eles tinham o estágio básico 1, o estágio básico 2, e na UERJ tinha uma coisa, e aí eu vou falar contigo novamente, assim, que tinha a possibilidade de se fazer estágios antes da hora. Né? Tem uma ordem, mas a gente podia correr atrás de estágios como ouvinte. E Marcelo que me ajudou nesse sentido, porque quando cheguei na UERJ, ele é um ano à frente de mim, e ele já tinha feito essa trajetória, ele me estimulou muito nesse sentido de vai, aproveita. E eu, cara de pau, fui lá, né? Não tinha ainda as matérias que eram necessárias, mas fiz alguns estágios. E foi muito importante estar no Pedro Ernesto com os pacientes psiquiátricos, estar no Pedro Ernesto com psicodiagnóstico diferencial, fazer o estágio em psicopedagogia, todos esses com um referencial psicanalítico que eu já não tinha muito interesse, mas achei importante esbarrar e me interessar por isso. Também comecei um estágio em terapia de casal e família na abordagem sistêmica, na UERJ também, e foi muito rico. E fiz também um estágio em acompanhamento terapêutico com pacientes drogadictos, com um supervisor. Ele não tinha uma linha estruturada, mas ele tinha um suporte interessante em relação ao PNL, Programação Neurolinguística. A combinação que se tinha lá, e aí era uma coisa, por exemplo, no estágio no hospital, no Pedro Ernesto, tinham muitas atividades, eles tinham carência de pessoas. Nos outros estágios onde eu fui entrando como ouvinte, foi na cara dura. Eu dizia assim, eu sento aqui, se precisar, eu sento no chão, fico quietinha, não incomodo. Eu venho, li os textos, não vou atrapalhar. Deixa eu só acompanhar. Porque
Também tudo depende de como a gente se aproxima do supervisor e da disponibilidade que ele pode ter, da combinação que a gente faz em termos do que você tem para viver ali. Eu não posso falar por todos os lugares, mas assim, quando eu recebo alguém que quer muito estudar comigo, né, um aluno envolvido, que lê os textos, que participa das aulas, é bem interessante que eu possa tê-lo ali. E aí é um outro aspecto falando de carreira, que a gente se mostra na carreira já em sala de aula. Né? A gente se constrói como profissional quando a gente sai do lugar de aluno adolescente e entra no lugar de aluno adulto. O aluno adulto, ele participa, ele co-participa. Ele não é aquele lugar do... Né? Me diz aí, professor, o que eu tenho que fazer. Eu não vou ler mais uma página, porque ele mandou ler só até aqui, eu nem vou ler mais lá. Né? Percebi que não tem texto para aula, mas eu nem vou avisar que é para não ter texto para eu ler. Porque eu tenho que me comprometer com a minha carreira. Não tem a prova. É a minha instrução. Sabe? E eu acho que isso a gente precisa pensar porque é maior do que a graduação. Fala de uma realidade que a gente está vivendo. Na minha graduação, eu participei de uma série de eventos. Na época eu já fui me encantando com a gestalterapia. De gestalterapia, eventos como palestras, congressos, participando como organizadora e assistindo coisas que eu não tinha nível para acompanhar, não. Eu me lembro de um grupo de estudos que eu fiz. Os primeiros grupos de estudos que eu fiz foi simplesmente de um dos livros mais complexos da gestalterapia, que é o Gestalt Therapy. Eu tinha acabado de começar a formação, assim, tinha tido acho que uma aula, e aí surgiu isso, vamos lá, Marcelo já tinha mais estrada, e eu fui lá, sentada, calada, que também não atrapalhava, né? Fui acompanhando e ouvindo, porque assim, foi uma oportunidade que se abriu para mim, eu vou usufruir dela, corri atrás para conseguir essas vagas. E a possibilidade de interação me fez crescer e aprofundar bastante a minha carreira. Também durante a graduação fiz terapia, né? Porque todo psicólogo tem que fazer terapia. Né? E aí a minha primeira experiência com o processo terapêutico foi com uma terapeuta lacaniana. Não me pergunte, eu só descobri que ela era lacaniana depois, né? Pedi uma indicação para alguém me deu, fui lá. E aí tinha aquela história do tempo lógico mesmo, assim. E aí fiquei um tempo lá, depois falei, não é isso aqui. E depois experimentei uma gestalterapeuta e aí realmente, para mim, fez bastante diferença. Não é obrigatório, mas é importante que se viva um processo terapêutico durante a formação. E aí falando um pouquinho da diversidade, né? Assim, a gente tem, para fazer a escolha da abordagem, foi uma das coisas que vocês falaram, a gente tem muitas abordagens teóricas em psicologia. O conselho, ele não normatiza as que são aprovadas ou não aprovadas. O que ele normatiza é se a gente está tendo uma postura ética dentro das normas do conselho. Na universidade, são eleitas algumas para que a gente aprofunde ou conheça um pouco mais. Mas nunca vão estar todas lá. E nunca vão estar tão bem apresentadas nem sempre o corpo docente da universidade é composto por profissionais de todas as abordagens psicológicas. Nem sempre se consegue isso, por várias dinâmicas, mesmo na universidade pública, na universidade particular. Então, não vai dar para eu, como aluno, ficar esperando, ou eu mesma, como graduado, ficar esperando que vai cair tudo assim no meu colo. Preciso perguntar, preciso pedir, preciso estudar. E aí, de novo, hoje, aí fazendo aí uma coisa do meu tempo, né? Essa história meio esquisita, assim. Hoje vocês têm isso aí, ó. O pessoal está em casa, quem conseguiu ficar esperando até agora está podendo conversar, assistir uma gestalterapeuta falando de gestalterapia em casa. Né? Vocês puderam estar aqui e a gente está trocando, né? Ter essa oportunidade. A gente tem palestras aqui de 15 em 15 dias. Antigamente não tinha YouTube, não tinha nada disso. E aí era realmente uma relação complicada. A gente acabava ficando muito limitado em termos de possibilidades de conhecimento. Hoje a gente tem revistas virtuais, onde você baixa textos sobre o tema, você coloca as palavras-chave e vem.
Né? Hoje, quando eu estava preparando a palestra, eu entrei no site e falei assim, gente, quais serão as abordagens teóricas que tem? E aí eu botei lá umas palavras-chave, veio assim, vários artigos falando sobre o tema, para se pensar. Provavelmente nem todos vão abordar todos os temas, mas apontam algumas direções. E o que eu acho importante que a gente observe? Os principais autores de cada abordagem, né, os precursores, né, conhecer um pouco de onde veio essa abordagem, mas que a gente não se limite aos precursores, a gente também esteja atento aos nomes atuais que estão desenvolvendo as abordagens. Eu brinco muito assim, se Freud fosse vivo, acho que ele estava rodando na tumba quando as pessoas ainda atendam dentro de um modelo super ortodoxo dele, que era coerente com o momento histórico em que ele se desenvolveu. Né? Eu preciso pensar em ter uma visão crítica dessa evolução, assim como o Pels, um cara super inovador, olhava um monte de coisa. Eu não consigo imaginar ele satisfeito com as pessoas seguindo uma estrada, fazendo experimento igual ele fazia, nos diferentes lugares do mundo. Pels é um dos precursores da Gestalt terapia. E poderia falar isso para todas as outras abordagens. Então, é importante eu buscar conhecer sobre esses temas, estando bem atento às bases filosóficas que sustentam essa abordagem, estando atento, em especial, à visão de homem que essa abordagem tem. Que ser humano ela acredita? Como que ela compreende esse ser humano, as potências, a forma dele poder se estruturar e conduzir a vida, né? Observar também quais são os objetivos da abordagem, quais são os tipos de intervenção características de cada abordagem. Descobrir, né, buscar pesquisar e buscar cada vez mais informações sobre os lugares de aprimoramento em relação às diversas abordagens. Por exemplo, a Gestalt terapia é uma abordagem que aqui no Rio a gente tem vários institutos de formação. Então, estou dando exemplo, não fica só com uma visão. Vai em vários, vai em palestras de vários lugares. Psicanálise tem vários institutos, né? Arte-terapia tem vários lugares. Porque senão a gente se limita em um e aí fica dizendo amém para uma determinada perspectiva sem dialogar, né? Eu falei de lugares de aprimoramento e eu sugiro que vocês participem e busquem congressos e palestras sobre o tema. Dando uma dica, obviamente, puxando a sardinha para a Gestalt terapia, eu sugiro que vocês procurem o canal do YouTube do IGT, porque a gente tem várias palestras falando de Gestalt, e a gente tem também o CDGB, que é o Centro de Documentação da Gestalt Terapia Brasileira, onde a gente já tem várias palestras e congressos filmados e disponibilizados gratuitamente para as pessoas acessarem. A IGT na Rede também é uma revista virtual que o IGT subsidia, que tem textos e artigos e vídeos e palestras também de temas ligados à Gestalt terapia. Existem outras revistas virtuais de Gestalt terapia, é só botar no Google lá e vocês vão esbarrar. Assim, de Gestalt, das outras abordagens também. Não se limitem a uma informação apenas. E eu preciso conhecer as abordagens e atualizar o que essas abordagens são coerentes com o meu jeito de ser, com a minha forma de ser, com a maneira que encaixa com a minha forma de me colocar. Acho que a abordagem psicanalítica não seria uma abordagem coerente com o meu jeito de ser. Eu não sou uma pessoa que tenha muita habilidade em ficar de fora. Eu tendo a ocupar bastante espaço. Então, a abordagem psicanalítica pressupõe que o psicanalista se retenha e acompanhe o outro de uma forma menos relacional, né? Trabalha em cima da projeção desse cliente. E o que eu falei que eu não vivi muito isso, porque eu falei para vocês que eu fiz alguns estágios em psicanálise. Mas as minhas supervisoras de psicanálise eram muito generosas no sentido de entenderem que eu já estava me encantando pela Gestalt terapia, porque eu já estava fazendo formação em Gestalt lá no finalzinho da faculdade. Então eu não vivi o rigor da intervenção psicanalítica, eu vivi o rigor do estudo da psicanálise. Então eu acho que é importante que eu conheça da abordagem e cheque a minha capacidade de me aproximar desse tipo de condução que a abordagem pede. Está fazendo sentido isso para vocês? Inclusive tem um momento assim, que tipo assim, mesmo na Gestalt terapia,
às vezes você tem um fiozinho, uma coisa que veio lá de trás e que fala, tipo assim, todas as abordagens na comportamental, tem uma coisinha que assim, vem de trás, né? Que chega assim uma ideia, uma situação que você puxa uma coisa daquilo lá e traz para a atualidade e ajuda a resolver uma determinada situação. Então, acho importante a gente saber mesmo de todas as abordagens, porque elas têm uma ligação, não surgiram do nada. O que eu, pensando no que você está trazendo, assim, para mim, todas as abordagens são eficazes, são eficientes, são boas. Para mim, não tem abordagem que não seja legal. O que tem é se eu me adapto a ela ou não. Esse é um ponto. Quando você falou, eu só fiquei com uma preocupação, talvez não tenha sido isso que você tenha falado, mas como você falou, me remeteu a isso. A gestalterapia, ela não é uma abordagem que não trabalhe com a história passada. Ela é uma abordagem que trabalha no aqui e agora do tema que é presente para o cliente. Se o tema presente para ele aqui e agora for de algo vivido há muito tempo atrás, isso vai ser objeto de trabalho e de intervenção, porque é o que está presente. Porque às vezes as pessoas confundem um pouco com um dos conceitos principais da gestalterapia, é o aqui e agora, fica-se com a ideia que não se trabalha com o passado em gestalterapia. E isso não é uma afirmação que dê conta de tudo que ela trabalha. Aqui, por exemplo, nossa situação de medo, né, a desensibilização. Então, assim, tem uma coisa lá que funciona de uma maneira comportamental, mas aqui também traz uma coisa. O que a gente vai precisar ficar atenta para não misturar óleo e água e manter a consistência teórica que embasa a intervenção. Né? Acho que esse é um ponto importante. Seguindo um pouquinho, eu falei um pouco da graduação, falando da minha entrada no mercado. Quando eu me formei em 92, eu comecei na clínica atendendo diversas possibilidades. A minha escolha foi para a psicologia clínica. Eu não tive na UERJ a oportunidade que vocês da Estácio têm de viver a sacudida para ver outros lugares. Né? Eu escolhi tudo clínico e na clínica eu fiquei. Então eu não tive curiosidade, não fui obrigada, não tive curiosidade, não fui para o RH. Não tenho ideia do que eles fazem por lá. Assim, ao vivo. Não tive, naquela altura na UERJ, nada ligado à psicologia jurídica. Não fui para aquele mundo. Né? Assim, eu estou propondo a vocês que vocês possam viver de uma maneira diferente. E o que eu fui esbarrar com esses temas, depois da minha formação, é óbvio que como eu começo a ter um encontro maior com diferentes pessoas, com clientes diferentes e colegas, e essa sempre foi uma característica da minha formação, na medida que eu fui esbarrando, eu fui vendo outras possibilidades da psicologia. E isso é uma coisa que, falando ainda pensando a questão da ampliação da nossa noção de carreira, assim, nós precisamos nos relacionar com nossos pares. Mesmo que aquela abordagem, aquela área não seja a minha de preferência, não vou virar best friend, né? Mas eu posso ir lá conversar, posso ouvir, posso assistir uma mesa redonda e ouvir o que os caras têm para falar. Né? A minha ideia é para ver que é abrir os ouvidos, né? Porque às vezes a gente se surpreende gostando de alguma coisa que eu nem pensei. Né? Vivi muitos grupos de estudo, muita intervisão. Né? A gente sempre pensa no supervisor como alguém que já está formado, que está mais capacitado para me acompanhar, mas eu aprendo muito quando eu troco com os meus pares, quando eu assisto como ouvinte outras supervisões de alguém, mas quando eu ouço os meus colegas trocando sobre as questões que eles estão vivendo. Me faz pensar. Né? Isso é bem importante. Muito importante a criação e manutenção da rede de contatos, né, dos meus pares, dos meus colegas. Um dilema da nossa profissão é que a gente não pode ser psicólogo das pessoas que conhecem a gente. Então eu preciso ter uma rede profissional para que eu possa indicar um parente meu que precise de ajuda de um psicólogo jurídico. Eu tenho que ter alguém que não seja do meu dia a dia para indicar. E eu preciso ir formando essa minha rede. Né? Preciso conhecer pessoas diferentes, né? Para que elas me conheçam também e me indiquem também.
Eu gosto muito da ideia de que, e eu vou reforçar isso de novo, né? Eu lembro de uma pessoa que me indicou, uma pessoa uns anos depois, uma amiga falou: Márcia, eu estou aqui, estou com dificuldade. Na verdade, eu vivi duas coisas engraçadas. Um belo dia, chegou uma pessoa me procurando, e aí, quando eu vi, ela tinha sido minha colega de turma do colégio. E ela virou assim: não, eu estou te procurando como psicóloga, porque você era uma aluna muito atenta na aula, você deve ser uma boa psicóloga. A gente já não se via há muitos anos, eu, de fato, a atendi, ela tinha estado comigo um período no colégio. E depois eu também recebi indicação de pessoas que me indicaram, pessoas próximas, a partir da minha postura durante a graduação e durante a formação. Então, assim, nem sempre a gente fala sobre isso na faculdade, mas eu acho importante, assim, como é o meu olhar para o meu colega, como eu me posiciono. Tem um aspecto que eu acho bem importante, que assim, tudo bem, eu posso ter a habilidade de perceber dificuldade num monte de gente. Isso para alguns psicólogos é excelente, né? Poxa, eu percebi que ele tem aquela encrenca, mas a maneira como eu me relaciono com o outro, como eu dou esse feedback, como eu dou esse retorno, como eu me aproximo e como eu acolho o meu colega em sala de aula, também fala da minha forma de cuidar das relações. Eu sou aquele que só chego na sala, pego minha matéria e vou embora. Eu sou aquele que faço uma interlocução, eu desafio o professor o tempo todo, ou eu me relaciono com ele de uma maneira consistente, de uma maneira que eu gostaria que se relacionassem comigo. São coisas que eu acho legal de frisar. Alguns de vocês vão ouvir alguns colegas na faculdade dizendo que não dá para viver de psicologia clínica. Preciso dizer para vocês que eu e Marcelo somos psicólogos clínicos, nós não temos nenhum emprego público, não temos nenhum trabalho extra psicologia, e nós temos um apartamento. Temos 2 filhas que estudam em colégios particulares, a gente tem carro, a gente come. Não faço viagem para a Europa todo mês, não, mas dá para fazer uns passeios. Óbvio que não é uma coisa assim que o dinheiro cai na conta, animadinho, toda hora, se eu não investir. Eu preciso fazer coisas para que isso aconteça. Mas isso não é diferente de qualquer outra profissão autônoma. Quem é autônomo, quem é vendedor, quem depende do seu próprio salário, precisa investir na sua profissão para isso. Então eu estou só tentando desmistificar um mito aí que, pelo menos, eu tenho até outras pessoas ao meu redor que também constroem suas carreiras a partir disso. Para isso precisa desenvolver o seu projeto de entrada no mercado, né? Se organizar, nem que seja financeiramente, para o seu investimento pessoal e de preparação teórica que a gente já conversou no início. Está falando aqui, na verdade, das diversas áreas de atuação do psicólogo. E aí, que áreas de atuação existem? Eu fiquei curiosa, fui lá no site do Conselho e dei uma olhada. O Conselho, ele tem de uns anos, de 2000 para cá, ele estabeleceu a possibilidade do título de especialista. E aí a gente tem essas diversas áreas, seriam as áreas que hoje a gente tem direito ao título de especialista. Pode fazer uma prova, ou a gente pode fazer um curso de pós-graduação, e aí a gente pode receber esse título. E a gente tem várias áreas, olha. Algumas mais divulgadas, mais investidas, outras menos. Vocês estão conseguindo ler daí? Ou está muito ruim, porque está em preto e branco? Deu? Sim. Algumas estão tendo uma força maior de um tempo para cá, e eu acho que vale a pena buscar fuçar e participar, e estudar diversas áreas antes de fechar numa só. Ao mesmo tempo que eu gosto muito do que eu faço na psicologia clínica, eu me ressinto de ter sido mais curiosa durante a graduação em relação às outras possibilidades. Em algumas elas não são excludentes, né? As áreas elas não se excluem. Algumas entram em conflito, mas pela especialidade do trabalho, né? Mas é possível você ser psicólogo clínico e atuar no hospital, ser psicólogo clínico, atuar em escola, psicólogo clínico, organizacional, essas coisas não tem. Que até é uma coisa interessante, assim, quando eu penso nas especializações, no título de especialista, eu não penso
numa coisa assim, tipo, eu só me especializo nisso e pronto, eu nego as outras coisas. Não é disso. A nossa formação como psicólogos, ela deveria ser uma formação generalista. Ela precisaria dar essa sustentação para a gente. Infelizmente, a tradição que a gente tem da graduação é que ela seja limitada. E às vezes as pessoas precisam fazer cursos fora e buscarem até as especializações para se aprimorar para algumas intervenções. Mas eu acho que o meu pedido para vocês é, ampliem, pesquisem, porque você não precisa escolher um caminho só de trabalho. Eu acho que você precisa escolher, sim, uma visão de homem, uma sustentação teórica para o seu trabalho, senão você fica meio confuso. Lembra que a ideia da abordagem tem relação com o meu jeito de ser, tem relação com a minha forma de pensar o ser humano? Isso mexe com o meu jeito de intervir. Mas a área de atuação, ela é livre. Então, assim, as áreas de atuação do psicólogo, elas são muito amplas. Não somos só psicólogos do consultório, apesar da gente achar que sim. Não somos. A maior parte das pessoas busca psicologia pensando na psicologia clínica. Não é isso. A gente pode estar em diversas áreas e cada vez mais eu tenho visto a psicologia podendo entrar em áreas mais diversificadas. Acho que a gente precisa aproveitar isso, se capacitando adequadamente para estarmos nesses lugares. A gente, para estar nesses diversos lugares, precisa... Lembra que eu falei do ser humano, da gente como ser humano, né? Eu falei da terapia, porque a gente bate nas coisas nossas e no outro, como você falou do hospital, né? A gente precisa de supervisão, porque por mais que a gente, com aquela carteirinha azul, a gente possa fazer qualquer coisa como psicólogo, né? Eu sou psicólogo. Mas eu preciso dialogar com o outro, trocar com o outro, buscar um outro que tenha um pouco mais de experiência, mas em alguns momentos a gente não consegue esse outro com muito mais experiência, dependendo da área que a gente está. Às vezes é uma área que a gente está começando junto. Então é importante a interlocução junto, trocar junto, porque o meu ponto de vista é sempre o meu ponto de vista. Não é um ponto de vista único e verdadeiro que capta todas as dimensões. Então, poder dialogar com o outro me ajuda a ver outras perspectivas. Workshops têm bem a ver com a ideia da abordagem gestáltica, que são oportunidades da gente experienciar coisas a partir da coordenação de outros que nos ajudem a nos aprofundar nas nossas questões. Imagino que tenha no canal do YouTube até uma palestra em que eu falo sobre o workshop, se alguém tiver curiosidade, para explicar um pouco melhor essa proposta como uma proposta de autopercepção, de ampliação de conhecimento e, em especial, de interação, que os workshops eles pressupõem atividades em grupo, atividades relacionais. E essa é uma perspectiva, lembra lá da faculdade, que a gente não tem, né? Então, seria uma oportunidade de se trabalhar para além do A1. Isso que eu chamo de formação continuada, né? De o quanto eu não estou pronto, né? Não estou fechado. Eu estou sempre diante da possibilidade de uma nova visão, de um novo conhecimento mesmo. Né? Então, assim, quando eu falo dessa preparação pessoal, é bem desse movimento de troca. Márcia, sobre a supervisão, por exemplo, no seu caso, né? A gente que está lá, vai para o estágio, tem um dia lá de supervisão, que tem outros alunos que traz os casos e se discute. Mas como que é, por exemplo, no seu caso, você atende seus pacientes, como funciona a supervisão? No meu caso, normalmente assim, quando eu estou atendendo alguém, eu não tenho hoje uma supervisão regular marcada, mas se eu vivo alguma questão mais delicada, que não está legal, eu de repente chamo, converso menos com o Marcelo hoje, em outros tempos a gente trocava mais, mas hoje menos. Eventualmente troco com alunos que já terminaram a formação e aí também sento para conversar sobre casos, e se de alguma forma eu viver um impasse maior, eu tenho um rol de colegas que eu peço para sentar e conversar comigo, e me acompanhar e viver nessa direção. Está mais na direção alguns eu vou arcar com o custo, outros a gente vai sentar para conversar, que eu falo de uns casos, eles falam de outros, nessa forma. Assim. O que eu vejo hoje, a maior parte dos ex-alunos já fizeram uma formação aqui, tinham uma supervisão obrigatória. O
que eu vejo o pessoal fazendo hoje é se aproximando de um colega ou outro mais próximo e mantendo a regularidade de encontros. E aí, quando dá alguma encrenca, aí agenda. Às vezes comigo, com o Marcelo, ou com um dos professores com os quais eles tiveram contato ao longo da formação. Né? Eu acho que é legal ter diferentes olhares, diferentes visados. Bom, gente, a gente vai ter algumas atividades em agosto do pessoal que está vendo em casa. Agora, no início de agosto, o curso de orientação profissional da abordagem gestáltica, que é um curso que é coordenado pela Fernanda Bertolini, ex-aluna nossa. Ela hoje está coordenando essa área. A gente tem um curso de orientação onde a pessoa tem tanto o referencial teórico como a oportunidade do estágio clínico, né, de viver o atendimento. E eu diria para vocês que essa área é uma área que merece um estudo interessante, assim, pensando em tudo que a gente estava discutindo hoje, o propósito dos psicólogos, nas diversas carreiras, isso tem acontecido muito. Eu brinco que a gente teve 8 páginas no nosso casamento, né? Crianças bem pequenininhas que hoje já são todos adultos. Desses 8, eu acho que só... 8 não, 9. Mentira, 9. Desses 9, se eu não errar na conta, eu acho que somente 2 começaram na faculdade num tema e terminaram nessa mesma graduação. Todos os outros tiveram uma mudança de carreira no meio do percurso. E eu não acho que seja muito diferente aí fora, não. Né? Eu acho que a gente está vivendo um tempo onde as escolhas não têm sido... A gente tem muitas possibilidades de escolha, mas eu acho que a gente não tem sido muito preparado para lidar com essas escolhas. De novo, repetindo, em agosto, no dia 5, a gente tem um workshop desvendando a linguagem corporal, tem a ver com uma palestra que aconteceu 15 dias atrás aqui. Dia 12 de agosto, a gente tem o curso Gestalt Terapia, Prática Clínica e seus desdobramentos na Universidade Severino Sombra, em Vassouras, né, que é uma cidade aqui no Rio de Janeiro. Quem morar por perto, estiver assistindo online, tiver vontade, esteja por lá. 19 de agosto, a gente vai ter o curso Mercado de Trabalho do Psicólogo Clínico, aqui no Rio mesmo, também com uma ex-aluna, Bianca Isidora, hoje responsável por esse curso. E no dia 11 de setembro, a gente tem vagas para os gestalt terapeutas que tenham interesse em fazer uma pós-formação, tenham vontade de trabalhar com grupos, casais e famílias. Já tinha divulgado no início, como sorteio também, o nosso 3º Congresso IGT de Gestalt Terapia, que vai acontecer em outubro, de 27 a 29 de outubro, com o tema A Pesquisa em Gestalt Terapia. Botei ali a divulgação para vocês também, que tem a ver, que eu botei aqui, que é bem importante também para a Gestalt Terapia. A gente vai ter um congresso em Cabo Frio, que é o Congresso do Estado do Rio de Janeiro de Gestalt Terapia, e bem interessante, tem vários temas. A programação ainda não está disponibilizada, mas é um encontro que acontece a cada 2 anos. Vinha acontecendo aqui no Rio de Janeiro e agora vai acontecer em Cabo Frio, um lugar bem legal. O pessoal está se empenhando bastante na coordenação e o IGT, como sempre, está apoiando essa iniciativa. Inclusive, as pessoas que estão inscritas no Congresso Estadual têm um desconto no nosso Congresso também. Só trazer a confirmação de inscrição. Tá bom? Gente, muito obrigada. Agradeço vocês aí, as pessoas que estão em casa, pela paciência. Tá bom? Muito obrigada.